Futebol. O desporto rei, o desporto de massas. Aquele que se pratica em qualquer sítio, em qualquer lugar, esteja frio ou calor, faça chuva ou faça sol, seja em que piso for, desde que alguém tenha uma bola para jogar. É o jogo que se espalhou por todo o mundo no início do século XX e que hoje faz sorrir e sonhar muita gente todos os dias. Com a informação, as maravilhas do futebol chegaram ao mais comum dos mortais. Primeiro nos textos escritos nos jornais relatando cada toque na bola, depois na rádio, onde os relatos das jogadas e os craques juntavam homens, mulheres e crianças à volta de um transistor, e por fim a TV, a preto e branco ou a cores, ou hoje em dia em qualquer outro ecrã disponível. São estes momentos, sejam eles transmitidos de que maneira for, que povoam depois o imaginário de todos. Rui Costa vai, Rui Costa acreditou, vai tirar para o golo, atira, golo! 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 É golo, é golo! É golo, é golo! De Portugal! Brinco com a bola desde que comecei a andar. Nunca fui jogador de futebol ou futsal federado. Aliás, em miúdo, não era sequer das primeiras escolhas dos colegas da escola para as equipas, ficando já contente por ser escolhido para guarda-redes da seleção da turma nos jogos do recreio da escola. Mas o facto de não ser o melhor, e de saber que não o era, nunca me fez simplesmente deixar de jogar, quer entre amigos, quer depois entre colegas de trabalho. O gosto que sentia quando chutava uma bola valia bem a pena, mesmo quando saía a rosca mais gozada do mês. E eu sabia que havia mais gente como eu. Por essa razão, criei o Fórum do Futsal Amador. Estamos em 2003. A internet deixa de ser coisa de ricos. A maioria das casas e dos escritórios já tem um acesso rápido e estável quanto basta, a custos acessíveis, apesar de ainda muito longe da realidade atual, pois o acesso faz-se apenas via computadores pessoais. À parte do IRC, forma de contacto via internet mais popular da altura, começam a aparecer em alguns sites os sistemas de mensagens e os fóruns, onde os utilizadores trocam mensagens, fotografias e documentos sobre uma temática específica pré-definida. O Fórum do Futsal Amador, FFA para todos quantos os frequentaram, foi uma plataforma criada para ajudar outras equipas de amigos, como aquela a que pertencia, a encontrar novos adversários e conhecer novas pessoas, num tempo em que as redes sociais não passavam de uma ideia. No fundo, visava permitir que os jogos, ao fim da tarde de um dia de trabalho ou ao fim de semana, tivessem sempre gente para jogar e até ganhassem o gostinho especial da competição. Para vos falar do que era o FFA, juntei-me 20 anos depois com as 3 pessoas que me acompanharam neste projeto. Nuno Vitória, capitão do FLX Futsal Lisboa, administrador do Fórum Futsal Amador. João Coelho, capitão do Portos 87, administrador do FFA Fórum de Futsal Amador. Paulo Gonçalves, capitão e do Vista League, mais tarde passou para Futsal Peões, administrador do Fórum de Futsal Amador, FFA. Sou o André, capitão da Juventude Unida e administrador do Fórum FFA. Deixa o papel na porta, é isso. Era mesmo, é? Estás a ver, João, este campo nem marcações de hockey tem. Nem marcações de hockey. Nem que quisesse aqui meter tabelas. Balneário 2, está aqui a chave. Na altura estava a cada maneira que eras craque. Ainda tenho agora. Ainda tens? Anda mesmo. Não. Anda mesmo. Eu não era. A ideia principal da criação do FFA surgiu basicamente com o facto de termos uma
de eu fazer parte de uma equipa, na altura que jogava, nos Bad Boys, e já tínhamos um site na internet, mas havia uma dificuldade clara muitas vezes para arranjar outras equipas com quem jogar, com quem disputar alguns jogos. Eu geria esse site, tínhamos um chat e uma zona de angariação de pessoas com quem hipoteticamente pudéssemos contactar, mas isso era algo que era manifestamente curto, para as necessidades que normalmente poderiam haver de combinar alguns jogos. Então, normalmente os jogos limitavam-se a pequenas disputas entre nós. A determinada altura conseguimos arranjar alguns amigos comuns que também jogavam e houve uma organizávamos algum torneio da bola. Mas com o advento com o advento da internet e com a explosão que a internet teve no final dos anos 90 e início dos anos 2000, surgiu efetivamente a dada altura os fóruns, e depois da minha saída dos Bad Boys eu comecei a fazer também algum tipo de trabalho nesse aspecto. A coisa começou também um bocadinho a juntar devido ao facto de conhecer o João, com quem organizámos na altura um jogo. O João contactou-nos através desse chat do site dos Bad Boys para jogarmos um jogo, mais ou menos, não me lembro muito bem da data. Em julho de 2003. Em julho, não é? Pronto, em julho. Essas coisas. Em que combinámos o Portos e a equipa do João, e o João vieram a Lisboa disputar um jogo connosco, e ofereceram-se para vir jogar. E a partir daí manteve-se o contacto. E o fórum acabou depois por surgir um pouco mais tarde, portanto em outubro de 2003. Eu comecei a brincar ali com o PHPBB e criei o fórum na internet e contactei o João e contactei mais este e aquele que eu conhecia. O João, entretanto, dentro dos contactos dele, colocou ali uma série de equipas logo no fórum. Sim, foi exatamente aquilo que tu disseste, foi essa tal necessidade que sentíamos nas nossas equipas de futsal. O futsal que era muito menos desenvolvido na altura do que é hoje, obviamente. E tínhamos uma grande falta de equipas para enfrentar em jogos amigáveis. E foi esse exatamente o objetivo do fórum que tu me comunicaste. Querias um sítio onde as equipas pudessem combinar jogos. E depois de nos termos conhecido em Lisboa poucos meses antes, foi mais fácil realmente a comunicação. E o que aconteceu foi que no Porto eu conhecia um conjunto de equipas com que nós já fazíamos jogos amigáveis e que tinham já alguma estrutura, já estavam bastante organizadas, e todas elas ficaram entusiasmadas com o fórum. Juventude Unida, os amigos, depois também o Enóis, o Bayern de Monchique, que acabou por não ficar no fórum, mas que também, inicialmente, também por lá andou, e portanto o J04, e portanto tudo equipas que começaram a combinar jogos através do fórum, e tornou-se um vício, porque... O Gaia Tinaicos também, João. Gaia Tinaicos também, um bocadinho mais tarde, é verdade. Um bocadinho mais tarde, mas... Também, claro. O FAS... exatamente. Mas tu faz também os Duques Cash também. Os Duques Cash, muito bom. Exatamente. E o que aconteceu é que, passado algum tempo, já andávamos viciados naquilo, porque basicamente chegávamos a casa e íamos ver, não só colocar os comentários aos jogos em que tínhamos participado, mas ver que outros jogos tinham acontecido. E isso tornou-se realmente... Sim, e inclusive o Nuno depois concebeu um ranking em que as vitórias obviamente davam pontos, os empates também. Depois, conforme fomos criando torneios, os resultados nos torneios eram
eram mais valorizados, obviamente, e portanto criou-se esse interesse extra que era fazer com que a equipa subisse no ranking anual, o que era realmente anual ou mais exatamente por temporada, o que era realmente fascinante. Quem é que ficar em primeiro e segundo? Exatamente, e tinha muita piada, eu acho, nomeadamente no início, quando não havia praticamente competição, em que aquilo era feito com base em jogos amigáveis. Claro que havia os representantes de cada equipa, depois também começou a haver mais jogadores dentro de cada equipa a aparecer e a inscreverem-se, o que também era engraçado, porque havia várias visões da mesma coisa, e foi algo que nos surpreendeu pela rapidez e pela dimensão que atingiu muito, muito depressa. Foi realmente incrível isso. O primeiro torneio aconteceu em dezembro de 2003, que foi o torneio de Natal. Teve a nossa participação do Portes, do FLX, dos Peões e da Jolamar, que era a equipa do Vítor Ginja, que passado um ano mais ou menos foi jogar para o Portes porque a equipa dele acabou. No ano seguinte já foi a Juventude Unida que entrou no lugar da Jolamar. O jogo que eu conheci o FFA, depois eu por acaso pensava que tinha sido o primeiro jogo, mas afinal foi o segundo. E para a Sardes, ele deu-me conta. Eu não me lembro ao certo, sinceramente, eu não. De memória, um bocado de coisa. Pronto. Entrei para o FFA, pronto, comecei a ser. Não posso dizer mais nada que eu não tenho memória, pá, não me lembro. Sinceramente, não me lembro. E vais começar a jogar, não é, Paulo? Pronto, aquilo que o Paulo estava a dizer, efetivamente, é mais ou menos também um bocadinho daquilo que foi a minha trajetória de entrada do FFA. Um bocadinho diferente, eu não conhecia o João pessoalmente. Aquilo que eu fiz foi na altura tentar fazer um grupo de amigos que gostasse de futebol e juntar ali um nome curioso e na altura engraçado, e depois começar a pesquisar na internet onde é que havia equipas para me poder contactar, que na altura eram muito poucas, e encontrei o Porto 87. E a partir daí consegui marcar um jogo amigável não com o Porto, na altura foi o Porto que me arranjou, porque nesse dia tinha um jogo agendado e marcou-me com, recorda-me, com não sei o que de inverno. Reforços de inverno. Reforços de inverno, e que me ligou e disse: não vai ser comigo, não vai ser connosco, mas vou-te arranjar uma equipa para poderes ir treinar. E aquilo foi uma alegria imensa para o plantel todo, a dizer: nós vamos ter o nosso primeiro jogo amigável e não sei o quê. E fomos jogar contra o Reforços de Inverno, e o nosso segundo jogo é efetivamente contra o Portos. E nessa realidade eu já entrei em contacto, e o João falou-me na altura do FFA, e quando lá cheguei, uma vez mais tenho que dizer, aquilo estava, hoje nós somos brilhantes. Ainda vamos ser copiados, porque aquilo efetivamente era um exemplo daquilo que tinha que ser o futsal, o desporto, a amizade, e portanto a entrada no FFA deveu-se efetivamente a uma pesquisa e o conhecimento que eu tive do João Coelho, da equipa de Portos, e quando olhei e vi os resumos que o João na altura fazia cuidadosamente daquilo que eles faziam dentro e fora de campo, eu dizia: é isto que eu quero fazer, e este é o meu exemplo, é a minha bandeira. E portanto, desporto pelo desporto, amizade, conhecer gente, estar aqui para no fundo, para me divertir e para fazer divertir os outros. E portanto o FFA para mim nasce nesta pesquisa que eu faço na internet, que na altura, e é de salientar que era muito reduzida, estamos a falar de um ano 2004, 2003, já lá vão 20 anos, pronto. E há 20 anos a internet não era como hoje, em que os miúdos vão à internet por tudo e mais alguma coisa, era muito mais fechada. Mas sobre a criação do fórum e do FFA, posso dizer uma coisa: eu acho que nós somos 4 visionários, porque efetivamente não há nada igual àquilo que nós conseguimos fazer. E ainda hoje há muitos que tentam copiar. Se nós formos à internet, vemos algumas tentativas de cópia, não é que nos tenham conhecido, nem sequer têm a nossa base sequer, mas tentam fazer coisas parecidas, e efetivamente é com muita nostalgia que quando me lembro do FFA digo: não, nós fomos uns pioneiros naquilo que foi a dinamização, e como o João estava a dizer, e bem, do futsal, numa altura em que o futsal era completamente amador. Praticamente não havia equipas, praticamente ninguém falava de
de futsal, e nós temos criado um ranking que chegou a ultrapassar, desculpa Nuno, tens os números mais na tua cabeça, mas cerca de 180, 190 equipas. Pois era o que eu estava a perguntar. A nível de verdade. utilizadores, Mais 50, 150 eram de certeza. Sim, era. a nível de utilizadores, estaremos a falar na ordem dos 3 mil e qualquer coisa. Isso nem faço ideia. E estamos a falar de uma época em que a internet ainda não era tão utilizada Chegámos a como hoje em dia. A malta tinha acesso à internet no local de trabalho, esporadicamente, porque no local de trabalho tinha que receber e-mails e mandar e-mails, mas nem toda a gente o tinha. E depois, quando chegasse a casa ao final do dia, e nós que nós conseguimos. fizemos, torneio da neve e por aí fora, e as pessoas que nós conhecemos. Opa, isto fez parte da minha vida. E o meu filho, quando joga futebol, eu falo do João Coelho, falo do Nuno, falo do Paulo, falo dos tones dos amigos, que se do Nuno Cardoso e do Pedro, e que ele até, inclusive, agora já é amigo deles através do Facebook, e portanto hoje as coisas já são diferentes. Do Caco, já não me lembro da equipa do Caco, mas que era uma equipa fantástica. A S4H. A S4H. Ao sábado às 4 horas. A S4H, exatamente. Opa, o Richard, que ainda todos os meses fala comigo e continua a falar comigo dos Bad Boys. Opa, e portanto o meu filho, quando ele diz, opa, como é que tu fazias? Eu disse, olha, como é que eu fazia? Divertia-me dentro de campo. E já não era jogador de futebol, já nem sequer amador, quanto mais ter o sonho. E portanto aquilo que eu te digo é, olha, faz isto para te divertires, porque olha, os amigos já há 20 anos são hoje meus amigos. E é isto que a gente tem que levar de futebol. E o FFA transmitiu isto e conseguiu fazer isto. E eu acho que isto é quase impossível na sociedade. Opá, desculpem a minha frontalidade, mas também já estou a caminho de 50. A sociedade está podre e perderam-se princípios que nós tínhamos e que hoje em dia me custa muito ver que não são passados. E nós tínhamos esses princípios e chateávamos à série com quem não os tinha, que a gente também se chateava, não éramos só gajos porreiros, a gente também tinha que se chatear, a gente chateava-se. No final éramos todos amigos, e hoje em dia não, hoje em dia qualquer coisa dentro do campo é logo porrada. Não, a gente acabava o jogo, lá dentro era lá dentro, cá fora, já tínhamos todos para os copos e todos para a brincadeira. Os meus maiores duelos, a minha primeira lesão foi com o João. E tivemos grandes duelos, eu e o João, grandes duelos, e houve uma coisa que nós, entre nós os quatro, mas mais que o João, que jogava mais vezes contra o João, e o João com vocês, como é óbvio, e a gente sabia quando é que dava a pancada e dizíamos desculpa, cheguei tarde, e metíamos a mão e levantávamos um ao outro. E o árbitro nem precisava de marcar, e a gente dizia, pá, o gajo não viu, mas a gente ajudava-se um ao outro e dizia, olha pá, cheguei tarde, desculpa, o gajo não viu. E aquilo seguia para a frente. E o João ganhou muitos mais jogos enquanto Portos à Juventude que a Juventude, ou se calhar ganhou 1 ou 2 ao Portos, porque efetivamente o Portos tinha uma equipa na altura muito aguerrida e fenomenal, e jogavam juntos há muitos anos, e tinham uma boa equipa, ponto, tecnicamente, e a nível daquilo que já era o futsal, um bocadinho mais evoluído, e é de salientar isso. Mas nós perdíamos muitas mais vezes contra o Portos do que o Portos perdia com a Juventude. Mas havia sempre aquela amizade, aquele respeito, aquela educação. E muitas vezes eram os próprios jogadores que arbitravam o jogo seguinte. Isso é que eu acho extraordinário. Isto não era tão simples como possa parecer. Exigia realmente que as pessoas tivessem uma consciência também muito grande. E nomeadamente esse aspecto, termos que arbitrar os jogos uns dos outros. Para podermos jogar, arbitrávamos também. E eu acho que esse é o tipo de atividade ou de ação que normalmente em Portugal não acontece muito, porque a sociedade civil em Portugal é muito fraca. Tem muita dificuldade de se auto-organizar. E por isso é que eu tenho muito orgulho de ter pertencido a esta entidade como foi o FFA, porque foi um fenómeno de auto-organização e de iniciativa da sociedade civil. E foram 7 anos. Sim, isso é verdade. Não é uma questão de orgulho vão. Não é uma questão de vaidade. É uma questão realmente de orgulho por ter sido algo muito especial, acho eu. E isto ter durado ainda assim muitos anos e ter conseguido ser, digamos que, autorregulado, é que é difícil. Eu acho que é isso que é muito difícil repetir.
E nesse aspecto o Nuno era, digamos, que o guardião do templo que era o FFA. Quando criou aquela magnífica frase onde o convívio está acima da vitória. A gente até gozava. Tenho um orgulho imenso e hoje em dia, mesmo quem trabalha comigo diretamente, conhece o FFA não o conhecendo. Porque quando eles vêm falar de futebol amador e de coisas, eu digo, olha, vocês são todos uma brincadeira, porque vocês nunca geriram mais de 300 equipas, vocês nunca tiveram um ranking nacional. Era com a tecnologia que há hoje, né? Que era muito mais complicado. Exatamente. Hoje em dia é mais fácil, não existe nada parecido. E é muito Não, mais fácil. A questão aqui é essa, é assim, isto não é nada feito. Eu podia ser o gajo impulsionador e que chegava e que tinha as ideias às vezes, mas mesmo quando tinha que fazer determinadas coisas, essa questão da ideia da decisão tomada também não era bem assim. Como é óbvio, estávamos os quatro e quando estamos os quatro as decisões são tomadas a quatro. Podia ter uma determinada ideia do que é que era necessário fazer para um determinado caso ou para um determinado evento ou o que é que fosse, mas nunca tomava decisões sem vos consultar e nunca começava a fazer nada sem falar convosco. Quer dizer, na parte técnica do fórum, meter os jogos, meter aquelas coisas todas que depois tanto apareceram, mas isso aí acho que era perfeitamente... eu era o gajo responsável pela parte técnica e portanto era perfeitamente natural, mas no que diz respeito às decisões do funcionamento do fórum enquanto entidade, das regras, nada foi feito sem falarmos todos e sem decidirmos todos entre nós, e sem as sugestões de todos, portanto não. Mas é precisamente isso que eu estava a dizer, e que o João também estava a dizer, e que o Paulo também, Nuno. É que apesar, estás a dizer que podias não ter nenhuma decisão, eu respeito, mas tu, mesmo tendo uma decisão, não a tomarias sem nunca ouvir os outros três. E estamos a falar de há 20 anos atrás. Se hoje essa tomada de posição é importante, há 20 anos atrás era muito mais importante. Estávamos a falar de um chavalo, tinha pouco mais, que se calhar nem chegava aos 30 anos, e já tinha esta postura. E hoje em dia tu olhas para chavalos com 27, 30 anos, julgam que sabem tudo. E nós sempre tivemos esta humildade de aprender uns com os outros. Para uma coisa que era desporto, que era convívio, que não era nada com despesas. E lesões, e despesas, e transportes, e preocupações. E era isto que nós estávamos a tentar salientar, de ti, Nuno, e de nós enquanto equipa, que na altura conseguimos fazer isto sem nenhum objetivo pessoal, sem nenhum objetivo económico, pura e simplesmente para a gente se divertir e proporcionar divertimento aos outros. Exatamente. E muita gente não consegue, nem nunca vai entender as preocupações que a gente teve e as noites mal dormidas e chegar ao escritório uma hora antes para poder abrir a internet, para ver o que é que a gente tinha que resolver e tratar do jogo do fim de semana e do árbitro e mandar... E isto eles nunca vão perceber porque não passaram aquilo que a gente passou há 20 anos atrás. Mas ainda bem, porque a gente fez isto com todo o gosto. Logo após a sua abertura, no dia 6 de outubro de 2003, o FFA começou a cumprir com aquilo que era o seu objetivo inicial. As equipas começaram-se a juntar e rapidamente os amigáveis começaram a aparecer. O passo seguinte tinha de ser, obviamente, os torneios. As ligas organizadas começaram a ganhar relevância,
mas um tipo de torneio muito específico passou a ser a referência do FFA. Refiro-me aos denominados torneios relâmpago, um formato ganhador que consistia em ter 4 equipas a disputar o equivalente a uma liga de 3 jornadas com jogos de 20 a 25 minutos. Em suma, 3 horas de pavilhão garantiam uma manhã, tarde ou noite de diversão, quase sempre seguidos de um convívio conjunto entre todos os jogadores das equipas participantes num restaurante ou snack bar das proximidades. Acho que é importante as pessoas terem noção do facto de, diria eu, a partir de 2004, 2005, as coisas chegaram a tal ponto que praticamente não havia para já não havia nenhum dia que não houvesse um jogo amigável qualquer integrado, digamos assim, por equipas do FFA, que fosse depois noticiado, muitas vezes com reportagens que parecia quase jornal a bola. Essa é a primeira. E depois não havia também praticamente um fim de semana em que não houvesse um torneio organizado por uma ou por várias equipas em conjunto. Era inacreditável. Eu ainda hoje me surpreende como é que havia fins de semana em que havia 3, 4 torneios. Um à sexta à noite, outro ao sábado, outro ao domingo, vários, se calhar mais do que um ao domingo. Era uma coisa absolutamente incrível. E depois pensar que se conseguiu criar, além destes torneios organizados pelas equipas, torneios relâmpago, digamos assim, como dizia o Nuno muito bem, como era o caso do primeiro, que foi o torneio de Natal, e depois o torneio da Páscoa, que era em Lisboa, o torneio de Natal era no Porto, o torneio da Páscoa era em Lisboa, mas o facto de repente passar a existirem mais do que uma liga nas principais cidades, nomeadamente no Porto, chegou a haver 3 ligas, em Lisboa deve ter chegado a haver 4, ao mesmo tempo, simultaneamente, com equipas diferentes, e depois até o vírus, entre aspas, chegar-se a espalhar por Coimbra e Aveiro, por exemplo, que também passaram a ter ligas próprias. No caso da liga em que eu e o André fazíamos parte com as nossas equipas, era a mini-liga, mas no Porto depois passou a haver também a Liga Elite, por exemplo, que nasceu também no FFA. Quer dizer, isto era um caso absolutamente sério, porque ao contrário do que se poderia pensar, que era, pronto, aos fins de semana aconteciam jogos, depois durante a semana o pessoal falava dos jogos do fim de semana, nem pensar. Havia jogos todos os dias, fossem de ligas, fossem de torneios, fossem amigáveis. Isto era uma coisa surreal, absolutamente surreal. E o facto de existindo problemas como não poderia deixar de acontecer, e esses problemas iam sendo geridos de uma forma que eu acho muito razoável, não só pela administração, mas pelas pessoas que acabavam por dar crédito à administração e seguir no fundo, as suas sugestões. E é por isso que eu acho que isto foi mesmo um momento único no tempo, quase, para o fenómeno. Realmente acho que juntaram-se ali um conjunto de condições. As equipas eram mais estruturadas do que antes, mas ainda não eram demasiado sérias para quererem entrar no federado ou noutra estrutura mais rígida, e portanto foi quase com um alinhamento dos astros que permitiu durante meia dúzia de anos que isto tivesse um dinamismo e uma vivacidade que acho que é difícil explicar a quem não viveu. Completamente. A gente também temos que lembrar que o FFA, quando apareceu, já havia ligas amadoras. Liga Fantástica. Não, Liga Fantástica Não. Só havia o torneio da bola, não é? Havia o torneio da bola. Que deu depois a origem à Liga Fantástica, certo? Que deu mais ou menos a origem à Liga Fantástica. Já havia torneios amadores. Hoje em dia já não Sim. A base da Liga Fantástica, mas, Paulo, se me permites, a base da Liga Fantástica acabou por surgir do conhecimento que tivemos da existência da mini-liga. Foi da conversa que eu tive com o João, salvo erro, até terá sido durante o torneio de Natal. Provavelmente, porque no Porto havia... Porque já havia... Sim. Havia uma mini-liga. No Porto havia a Liga Amizade, que foi na primavera de 2003, e depois deu origem à mini-liga, exatamente. E nós... em 2003 ou 2004, na altura já era muito diferente. Porque hoje em dia não se faz isso. Mas atenção,
Paulo, Atenção. até te digo o contrário. Eu até acho que houve outras ligas no âmbito do amadorismo, como uma liga que o Porto até chegou a participar, da Inatel, e Vamos houve voltar agora. que eu acho que nasceram com base naquilo que viram do FFA. E isso ninguém me tira da cabeça. Eu ainda hoje acho que Houve muitos casos. houve muitos de casos ligas que nasceram com e base até com pagamentos e com patrocínios e com não sei o quê, da ideia que nós criámos no FFA. E essa ideia ninguém me atira. E, portanto, o caso da Inatel, posso estar completamente enganado, mas é uma liga que hoje é de âmbito nacional, praticamente, mas que eu acho que nasceu com base naquilo que nós tínhamos criado. Não, é assim, a Liga de Futsal do Inatel, não estamos a falar do futebol, porque o futebol já existe há décadas, mas a Liga de Futsal do Inatel, em Lisboa, por exemplo, já existe desde os anos 90. Okay. E o GDCB, o Grupo Desportivo e Cultural de Benfica, que chegou a ganhar a Taça Nacional do FFA, foi várias vezes campeão do Inatel. Ok. Equipa, O Inatel é uma exceção. O Inatel é anterior. O que tu estás a falar muito bem, é realmente de ligas informais que começaram a crescer como cogumelos no FFA e que depois foram reproduzidas fora do FFA até uma altura, e isto é importante, embora podemos falar disto quando falarmos sobre a situação presente e se faria sentido existir um FFA. Isto também tem a ver com um aspecto muito importante, é que desde há cerca de 10 anos que a Federação Portuguesa de Futebol e as associações regionais têm, em termos legislativos, estão, digamos, protegidas e têm o monopólio da organização de ligas de futebol e futsal. Por exemplo, tu hoje em dia não podes criar ligas como a Mini-Liga, porque essas ligas são consideradas ilegais e a Federação e a Associação do Futebol do Porto, por exemplo, pode denunciar. Porquê? Porque é considerado que não existem normas de segurança, regulamentos, departamento, as comissões de arbitragem, as comissões de disciplina e portanto, é ilegal. Basicamente isto é ilegal. O que eu acho absolutamente assustador, que num país com tantos problemas em termos de desenvolvimento, nomeadamente desportivo, se corta as pernas a pessoas que se querem auto-organizar para praticar desporto. Mas a verdade é que esta é a realidade atual. Estamos aqui a falar de, no caso da Liga Fantástica, na altura, portanto, houve uma primeira reunião com algumas equipas que eu conhecia e que o Richard conhecia na altura e com quem eu falei para organizarmos então a Liga Fantástica com base naquilo que já existia da minha liga. E estamos aqui a falar de chegar a juntar, na altura foram 6 equipas, em que os representantes se juntaram a uma mesa e decidiram criar um regulamento próprio. Dividir as despesas, dizer assim, ok, quanto é que custa o pavilhão? Custa X, ao longo são 6 horas de jogo todos os fins de semana, precisamos de 6 horas de pavilhão, custa X a hora, vamos dividir isto entre as 6 equipas, ou 6 horas, neste caso não eram 6 horas, não eram 6, eram 3 horas. Mas vamos dividir isto entre todos, são 12 jornadas e tal, não sei o quê, mais a taça, mais o que é que fosse, ou que não sei o que foi. E assim se criou uma liga com o pleno acordo das pessoas, em que tínhamos combinado, definimos aqueles representantes, definiram, ok, eu jogo às 10, arbitro o jogo das 11, quem joga às 11 arbitra o jogo do meio-dia, e quem joga ao meio-dia arbitra o jogo das 10. E era assim que funcionava. Porque vocês jogavam ao fim de semana, correto? Não recordo. Nós normalmente jogávamos ao fim de semana. Sábado e domingo, não. Era isso. Nós fazíamos as ligas a meio da semana mediante o calendário que cada equipa tinha reservada no seu pavilhão, que tinha uma hora. Isso ainda era mais à frente. Nem vamos chegar aí. E então acabámos por citar. Mas de qualquer das formas, qualquer um dos planos, estamos aqui a falar de juntar. E nós, então, na Liga Fantástica, houve edições com 12 equipas. Pois. Houve edições com 12 equipas. Eram 6 jogos, todos os fins Foi o máximo.
Foi o máximo que a Mini Liga teve também, 12 equipas. Estamos aqui a falar, reparem uma coisa, num âmbito completamente amador, num âmbito completamente sem, lá está, sem... Informal. Informal, sem supervisão da federação ou da associação. Nada. Estamos a falar de 6 jogos por semana, 22 jornadas de campeonato, né? De fase regular, que depois tinha uma fase de playoff. Era meio ano. Estamos a falar de 30 jogos por ano. Houve 6 campeonatos meses, de Portugal, houve campeonatos nacionais de futebol que tiveram 30 jornadas. E aí eu tenho que dar o mérito, no caso da Mini Liga, ao João, que havia equipas que efetivamente estariam muito acima das outras, e então o João teve a brilhante ideia numa reunião de fazer depois da Mini Liga Silver, se a memória não me falha, e a Gold, em que a tabela era dividida e que depois aquilo voltava outra vez com a divisão dos pontos, à semelhança recorda, numa NBA, hoje os campeonatos da Liga 3, que também já se fazem assim, e verdade, João, o campeonato da Liga 3 também chega a um certo ponto. Mas isso foi feito também no próprio FFA e na Taça Nacional. E na Taça Nacional, exatamente. A competição dividia-se para ser mais equilibrada, mais competitiva. Mais equilibrada. Ou seja, nós permitíamos existir dois vice-campeões, terceiros e quartos, e não olhares para a tabela e dizeres, não, tu vais lá no fundo. Não, estavas sempre ali numa... Isto era a nossa sociedade, eram os nossos íntimos a dizerem, não, tu tens que vir connosco e tenho que te puxar, e não és pior nem melhor do que os outros. Somos todos iguais e estamos aqui todos a puxar uns pelos outros. E esta ideia que nós na altura tivemos, na altura o João, que a teve, no caso da minha liga, foi uma pá, e quando ele apresentou aquilo eu fiquei com os olhos em bico e dizer, isto é uma ideia brilhante, porque efetivamente isto permite com que as equipas que às vezes tinham mais dificuldades em levar pessoas para os treinos, para os jogos, porque havia equipas em que levavam 8, 9 e 10, mas aqui havia equipas que levavam 5, e que estavam 40 minutos a jogar com 5, e que chegavam a meio da primeira parte, e por mais que lutassem, não tinham substituições para fazer, e estávamos a falar de pessoas que trabalhavam, que na altura já eram pais, que tinham despesas, que tinham casas para pagar, e com outras dificuldades inerentes ao dia-a-dia. E isto foi permitido. Tudo permitido, não permitido e pensado. Eu acho que um dos grandes... e acho que uma das grandes imagens de marca do FFA era claramente aquilo que eu defini há pouco como os torneios relâmpago. Que eram em que rapidamente, em 3 horas, tu juntavas 4 equipas, jogavas jogos de meia hora entre todos, e a coisa ficava... E fazia-se uma competição muito engraçada, em que toda a gente saía bastante satisfeita porque tinha estado ali pelo menos 1h30 a jogar a bola. Criava-se um grupo de gente bastante... um ambiente de companheirismo e de partilha muito saudável, porque toda a gente ia numa perspectiva de não estou aqui para me aleijar, estou aqui para jogar, usufruir um bocado do jogo. Amanhã é dia de trabalho. Amanhã é dia de trabalho. Temos uma há uma situação clara que era, e isso era aquilo que me até mesmo na maioria dos torneios e com quem eu joguei a nível do FFA, de uma determinada altura, tinha a sua validade, que era se eu chegava e alguém, entre um tipo que ia isolado para a baliza, entre dar-lhe um troço ou agarrá-lo, eu sei que para o comum do futebolista, agarrar a camisola é das piores coisas que podes fazer. Mas ali era muito mais complicado. Era muito mais complicado estar a dar um troço a alguém que podia causar uma lesão a nível todo o género, não é? Quer dizer, dar-lhe uma pancada numa canoada para parar um jogador é completamente diferente de chegar e abraçá-lo. Pronto, quer dizer, e tive esse cuidado e acho que as pessoas, havia alturas em que era porque estávamos a jogar e estávamos a disputar e havia um paliteiro para ganhar pó na prateleira no final do torneio, destes torneizinhos. Que gastava-se, às vezes gastava-se dinheiro em pequenos bibelôs da loja dos 300
para se ter uma recordação daquele torneio. Mas o bibelô maior era aquele que nos interessava ganhar, sem dúvida alguma. Mas era ganhar sem ser à custa da saúde de alguém, com respeito por alguém, e de forma a que no final pudéssemos todos ir comer umas bifanas e estarmos todos a curtir uma bela de uma temporada. Mas isso é o desporto. Repara uma coisa, o meu filho, eu vou sempre buscar porque é o presente que eu tenho, porque era aquilo que eu gostava de continuar a fazer, que era jogar futebol, mas já não posso. E quando ele tem que dar uma tostada em alguém, eu digo, agarra a camisola. E já 2 ou 3 vezes que o árbitro se virou, agarraste a camisola, ele perguntou-lhe, mas queria que eu lhe desse um troço e que o magoasse. Isto evitou amarelos. Ele disse, se calhar tens razão. Então, Sr. árbitro, puxei só a camisola. E aquilo que eu lhe digo é, entre puxar a camisola e dar um troço, puxa a camisola. Porque menino amanhã... Quem é que hoje em dia fazia 600 km para fazer um jogo de 1 hora para se ir alejar e... Hoje em dia ninguém faz isso. Paulo, e gastar 50 euros. Eu às vezes quando digo isso ao meu filho já sabe, mas a gente de vez em quando íamos ao Porto jogar, até mas iam só ao Porto fazer um jogo e vinham para baixo, claro. Andas malucos, então, quem é que faz isso hoje em dia aos jogos? E gastar 50 euros. E gastar 50 euros. Uma vez que a gente fomos ao Porto fazer o torneio, demorámos 7 horas ou 8, parávamos as tascas todas, meu. Estás a ver? O dia que a gente chegar 1 hora, nem 1 hora, 25 Mas minutos eu acho comer e vir que para baixo. o projeto mais louco que nós fizemos foi a Liga A1. Foi. 10 equipas. Esse foi o projeto mais louco que nós fizemos. 10 equipas, 9 jornadas em 3 cidades diferentes. É verdade. Opa, tenho sérias dúvidas entre o A1 e o primeiro FFA. Porque efetivamente a A1 foi uma ideia fenomenal. Aquilo. Eu acho que nós acabámos o A1 passado 1 ano e meio, não foi? Não. Foi na mesma época, acho eu. Foi na mesma época. Foi. Eu estou dependendo de um jogo da Juventude Unida com os Bad Boys, acho eu. O último jogo foi esse, exatamente. Eu penso que a equipa que ganhou o A1 foi o AS4H. Não sei se na altura já se chamava CFC, que eles mudaram para CFC. Mas o que eu adorava na Liga A1 era mesmo o conceito, que era como é que já parece quase a Liga dos Campeões nova agora que vai haver, não é? Os grupos não são fechados e, portanto, haver 10 equipas do país inteiro, principalmente Porto e Lisboa, é verdade, mas ser dividido em 3 jornadas, com 3 jogos em cada jornada, e serem realizados em diferentes locais do país, eu acho absolutamente genial. Eu, se calhar... O A1 foi a coisa mais louca. Foi. Foi a coisa mais louca que nós fizemos. E atenção... Sim. Não, desculpa. Só para dizer que sempre... os 3 torneios que constituem a A1, no fundo, sempre com comes e bebes no fim, com todo o convívio e isso é que era absolutamente excepcional. A Liga A1 foi portanto, foi a substituta, ou seja, os normais torneios da Páscoa e torneios de Natal que nós fazíamos os 4 foram substituídos nesse ano pela Liga A1, em que juntámos eram as nossas 4 equipas, mais outras 6, em que disputámos 3 jornadas no Porto, em dezembro. Depois, na Páscoa, foram 3 jornadas em Lisboa e terminou com as últimas 3 jornadas em Alcanena. Alcanena, exatamente. Em Alcanena. Com a equipa dos bifanas. Os bifanas. E com o porco a assar ali no espeto. Eu sei do que o porco a assar, Pronto. É verdade. E que foi acho que foi aquela edição que a gente fez também, aquela edição que a gente fez em Leiria, com 32 equipas, com 2 pavilhões. Calma, já lá vamos. Mas olha, há um porque era equipas todas ligadas pela autoestrada número 1. Exatamente. Exato. E há uma outra questão que vocês que também há um outro ponto que eu acho que foi um ponto, uma competição muito importante que nós organizámos, que foi a comemoração dos 5 anos.
o FFA 5 Euro Cup com as equipas estrangeiras, com o Alpendurada, que na altura estava na primeira divisão de futsal nacional. E acho que foi uma festa fantástica. Para mim foi uma festa fantástica. E foi um evento brutal. Portanto, foram 8 equipas a disputar um torneio em Rebordosa? Sim, Lordelo, Rebordosa. Ok. No Lordelo, 8 equipas, com um jantar e uma festa à noite com atividades, tipo aqueles quiz shows e não sei o quê, que organizámos essa cangalhada toda, para no domingo de manhã fechar a competição e com os concursos, não sei se lembram, com os concursos de cada um de nós. Nuno, desculpa lá, Nuno. João, foi nesse torneio que a gente dormiu na tua casa, não foi? Opa, deve ter sido. Também qualquer foi que a gente foi dormir na tua casa. O FFF5 teve essa particularidade espetacular, que foi, não entravam as nossas respectivas equipas, mas antes cada um de nós capitaneou uma equipa formada por elementos do FFA. Portanto, eu lembro que a minha chamava-se Paixão Futebol Clube, por exemplo, e tínhamos delanteiros. E mandamos fazer equipamentos. Eu também tenho minha camisola ainda. Equipamentos únicos para cada equipa. Isto era muita organização, pá. À frente? Não. E lembro-me também de um outro pormenor, que eu acho que é a cereja no topo do bolo desta organização. Não sei se vocês recordam, que houve uma equipa que não conseguiu vir. Uma equipa belga. Salvo erro, uma equipa belga. Sim, tens razão. O que nós arranjamos nós temos às pessoas, quem quiser ir, leva o equipamento. Porque é para participar nas coisas. Leva o equipamento para participar nas atividades que vão ver. E chegámos lá e dissemos assim, meus amigos, quem tem equipamento, equipe-se que vai fazer parte de uma equipa para jogar. E tinham ali todos os jogadores para jogar. Estavam 12 pessoas prontas para jogar naquele dia. Sem dúvida. Isto, acho que houve pessoas é difícil ter só para ir ver. Esse torneio fica na história também. Isso foi fenomenal. Vocês desculpem, mas isto está-me a dar uma branca. E esse é aquele torneio em que eu chamo a minha equipa Portugal 66, correto? Exato, é isso. Exatamente. Em homenagem ao Zébia 76 de Portugal, exatamente. Cada responsável da equipa arranjava o nome e arranjava os equipamentos. Exatamente, e eu na altura tinha a minha equipa com Portugal 66 e nós chegámos com 66 nas costas. Exatamente, lembro perfeitamente disso. Exatamente. Como é que foi a seleção das equipas? Foi através também do fórum, que a gente foi escolhendo os jogadores, não foi? Fizemos um draft, como se fosse da NBA. Exatamente. Um draft todos entre aqueles que foram convidados. Tínhamos estabelecido, as pessoas que tinham mais participação, maior organização, não necessariamente não era porque fosse o jogador X ou Y ou Z. Pronto, foi com base nisso e depois fizemos um draft. Cada um escolhia que tinha uma lista, com base nessa lista se fosse escolhendo um dos outros, distribuindo depois de 10, salvo erro, 10 ou 12 jogadores por equipa. E agora estou-me a lembrar, eu fiquei com o Leandro do J04, fiquei com o Caco na baliza, agora estou-me a recordar disso. Isto realmente é errado. Foi um espetáculo. Ficar com os jogadores, havia regra, era não podíamos ter jogadores das nossas equipas que tivessem para na nossa equipa. Por exemplo, o meu irmão foi um espetáculo, mas acho que esse torneio foi uma coisa fora um bocado da caixa, porque veio equipas de fora, cada um tinha que escolher o draft. Não teve que escolher o nome de uma equipa. Eu acho que isso é um bocadinho fora da caixa. Portanto, eu acho que para mim talvez tenha sido ali o... Sim, e depois para ir de encontro ao que disse o Nuno, realmente este evento teve o tal espírito FFA levado ao máximo. E teve ainda as tais atividades que eram propostas por cada um de nós. Eu lembro que era o penalti do striker,
em que o Nuno marcava penaltis a guarda-redes que se candidatassem. Era o carrinho do João, ou tentava. Era o carrinho do João em que eu fazia carrinhos aos avançados que se candidatassem também. Depois o Paulo, no 1 para 1, exatamente. O Paulo não sei se marcava golos no meio campo. Não era o meio, então O Paulo passava a bola para eles rematarem de primeira, para eles tentarem rematar de primeira sem deixar bater no chão. Acho que era isso. E o que é que fazia o André? O André era evitar golos de malta ajustar o que eu acabei de fazer agora. Exatamente é isso, era. Evitava golos. Deixa-me dizer também, já que o André não se lembra, porque o André tem memória muito seletiva, outra organização que aconteceu dentro do FFA, mas com responsabilidade especial da Juventude Unida, foi uma coisa no Arinho de Gaia, mesmo junto ao Rio, que era a Liga dos Últimos. O Douro Cup. A Liga dos Últimos. 0.75. 0.75, exatamente. É que se mandava-se abaixo não sei quantos barris de cerveja durante os jogos. Era futebol de 7, não era? Era futebol de 7. E terra batida. Terra batida mesmo junto ao Rio, mesmo junto à praia do Rio. Era demais também. Sol, praia e futebol. Em Vila Nova de Gaia descobrimos o paraíso de muitos portugueses, que podem finalmente intercalar uns banhos de sol com umas idas à bola. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Douro Cup 1 litro. A Liga dos Últimos já cá está. Prometi que ia ao banho se fosse simulado pela Liga dos Últimos, certo? A Liga dos Últimos cá está, portanto vai haver banho ali no Rio. Então, toca a andar. Vamos a isso então. Segurei na cerveja, toca a tomar o banho. No pelado, cerca de uma dezena de equipas de futebol de 7 jogam entre si. A ideia é juntar futebol, praia e bebidas. Num torneio que no ano passado se chamava Douro Cup 075. Havia 100 litros de cerveja para refrescar os jogadores. Este ano há mais investimento. O Douro Cup tem para oferecer mais 100 litros da revitalizante bebida, mas a qualidade de jogo mantém-se. Há indivíduos aqui que jogam bem a bola. Não quer dizer que sejam todos, mas há que indivíduos a jogar bem a bola. Nem com a praia ali tão perto os jogadores se desconcentram. Os golos sucedem-se. Na bancada estranha-se que um torneio como este não tenha honras de transmissão radiofónica. Fazem-se contas à vida e à cerveja. Toca o sinal de alarme, torneio em risco no Arinho. Acabou a cerveja, 4 barris de cerveja, 200 litrinhos de cerveja. Em quanto tempo é que foi consumido? Começou, eram 10 da manhã, se que horas são, nem sei. São 6. 6 da tarde, pronto, são 8 horinhas. Então, como é que é? Eu fico cá atrás, é tudo cá atrás e não corre muito. É isso, pronto, eu fico cá atrás e o teu pé não se corre menos. Vamos dar o grito da guerra. Qual é o grito da guerra? Como é que é? 1, 2, 3, ganhar? 1, 2, 3, ganhar, pode ser. 1, 2, 3, ganhar! Ganhar! Vai embora aqui, olha, vamos organizar isto. Vamos aqui cá atrás, o Francisco normalmente jogava na ala cá atrás, não era Francisco? E nós já frente arrebentam tudo. Vocês já frente arrebentam tudo, pronto. O Francisco. A existência e o suporte que imediatamente demos às ligas de Porto e Lisboa abriram a porta quase no imediato à criação de uma competição de âmbito nacional. Com poucos meses de existência,
A ideia de uma competição que juntasse as equipas das duas ligas existentes no início do projeto foi lançada e rapidamente foi posta em prática com a ajuda de todos e com a mesma premissa das ligas: despesas a dividir por todos, tarefas no dia a dividir por todos. E em junho de 2004, 9 meses depois da entrada online do Fórum do Futsal Amador, realizava-se a primeira edição da Taça Nacional FFA, posteriormente renomeada como Taça UEFA, com 2 Fs, numa descarada e pouco encapotada alusão às competições da Confederação Europeia de Futebol. A sede do evento, ao longo das suas 7 edições oficiais, foi sempre o pavilhão do Grupo Desportivo e Cultural de Parceiros, nos arredores de Leiria. As condições que nos eram proporcionadas pela direção do clube, além da relativa centralidade entre os principais polos agregadores de equipas do FFA, eram de si o cenário perfeito. Nele se escreveram as grandes memórias de todos quantos puderam participar na Taça UEFA. Provavelmente, a ter que designar uma capital do futsal amador, o pavilhão de Parceiros seria eleito quase pela unanimidade das centenas de atletas, treinadores e espectadores que tiveram a oportunidade de se deslocar a ele no âmbito da Taça UEFA e também da posteriormente criada Taça Intertoto FFA. Especificamente, relativamente à Taça Nacional, isto foi algo que surgiu devido à existência da Liga Amizade, ainda na altura, e com a criação no seio já do FFA, da Liga Fantástica, em que pensámos, mais uma vez, era giro juntarmos as equipas da Liga de Lisboa e da Liga do Porto, juntá-las num sítio e fazer uma final nacional. Começou-se ali a pensar na coisa. Eu, entretanto, tinha o contacto de um pavilhão em Leiria, em Parceiros, por causa de um torneio que tinha realizado da empresa onde eu estava a trabalhar na altura. Leiria é ótimo, ficar meio caminho entre todos. Vamos lá. Eu acabei por ir jogar nesse pavilhão no dia antes da final da primeira Taça Nacional. E vi aquilo que tinha umas condições brutais, e assim, vocês vão ficar maravilhados com aquilo. Cheguei lá no dia seguinte, depois de jogar outra vez, e tivemos um torneio épico que era efetivamente o Ex-Libris em 2004 logo. Que era o Ex-Libris do FFA. Depois surgiram outras variantes da Taça Nacional, porque não dava para todos. Estamos aqui, como estávamos a falar, de 100 e não sei quantas equipas inscritas, como é óbvio, não dava para tudo, mas sem dúvida alguma que aquela competição organizada em 2008 foi um ano louco. Foi mesmo. Em 2008, com 32 equipas, 3 pavilhões na zona de Leiria, em que antes fizemos uma fase de 8 grupos de 4 equipas, espalhados pelo país inteiro, em que os 2 primeiros iam à UEFA Champions, portanto à taça UEFA Champions, e os outros iam à UEFA Cup, o terceiro e o quarto lugar classificado. Foram 32 equipas em Leiria, num único dia, a disputar, no mínimo, toda a gente disputaria 3 jogos, com exceção dos 2 finalistas, disputariam 4. Dos 2, não 4 finalistas, portanto, os 2 finalistas da UEFA. Sim, o bonito era, em qualquer das edições, chegar à final e estarem as pessoas todas a assistir na bancada, familiares, equipas já eliminadas, equipas, tudo na bancada, e o respeito, quer fosse pela final da Cup, quer pela final da Champions. Que é importante sublinhar é que não eram as melhores equipas, não eram as equipas que ganhavam mais, que tinham os melhores resultados, que eram convidadas para isto. Eram as equipas que participavam mais, que tinham um comportamento melhor, no fundo, as equipas que davam mais ao FFA, dentro do espírito do tal convívio acima da vitória, é que
tinham acesso a essa taça nacional, depois dividida em dois, exatamente para não privilegiar a competição só. E eu acho espetacular que ainda tínhamos tido o cuidado de fazer uma fase de qualificação, mas sem eliminar ninguém, porque mesmo aqueles que ficavam em terceiro e quarto continuavam a ir a Leiria. E repara, o que é, no mesmo, eu penso que foi no mesmo dia, em 8 sítios diferentes, fazer a fase de qualificação. É uma coisa absolutamente de loucos. Eu lembro que nós, por exemplo, fomos jogar, o Porto foi jogar penso que Alcabidez. Possível, sim. Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. O FLX foi a Bailiu. A Lessa do Bailiu. Por exemplo, estás a ver? Nós fomos a Lisboa e vocês vieram ao Porto. Ou à zona de Lisboa e à zona do Porto. Pá, é fantástico. E depois chegar a Leiria e 32 equipas num dia, parece uma coisa absolutamente impensável. Eu digo que acho que foi o momento mais alto para mim. A FFA foi nesse dia. Por tudo aquilo, a organização que aquilo teve. Foi 3 pavilhões com 32 equipas. Eu lembro-me desse dia de eu não ter parado, meu. Foi sempre a bombar, sempre a correr, sempre de um pavilhão para o outro. Ei, pá, foi um dia incrível. Enquanto nos outros, nas outras divisões, nós íamos para a parceira e estávamos ali, não é? Exatamente. E aquele pavilhão, como é que vai ali, como é que está a correr no outro, como é que está a correr bem, depois era o não ligar, então e daí, como é que isso está? Pá, isso foi tudo, para mim, acho que foi o máximo. Paulo, até chegar àquela fase em que eram 3 da tarde ou 3 e meia, estávamos todos já em parceiros e nós aí dissemos assim, fogo, estamos todos juntos agora. E deixa-me só acrescentar outra coisa importante, é que não satisfeitos em ter criado estas duas divisões que não eram, nenhuma delas era considerada superior em si à outra, ganhar em Leiria era um grande orgulho para toda a gente, mas além destas duas, para podermos ainda incluir mais equipas, mesmo aquelas equipas que às vezes tínhamos algumas dúvidas sobre aquilo que podiam levar num dia de grande competitividade, ainda se criou a Taça Intertoto. Exatamente. Pronto. Que era noutro dia diferente, isso sim era noutro fim de semana, mas em que iam mais 16 equipas, ou primeiro eram 8, depois 12, depois eu acho que chegaram a ser 16, para jogar no mesmo dia. Uma coisa absolutamente incrível isto. Até uma terceira competição se criou. O curioso disto é que a Taça Intertoto acaba por surgir por iniciativa de malta que queria participar na taça. É isso. Na taça nacional, na UEFA, e que não tinha conseguido. Epá, então vamos nós organizar a nossa. Com a malta também é fixe, que também se porta bem, que também dá. Epá, e vamos a isto. E sem dúvida. Esta dinamização foi algo extraordinário. Num período em que nós dissemos, ok, houve uma altura e assumimos depois essa competição em que foi a primeira vez que apareceu o tal All-Star, FFA All-Star, não é? Em que fomos exatamente para lá, ok, tudo bem, mas isto para ter a mesma visibilidade e para darmos a mesma visibilidade, a administração e a moderação do fórum tem que estar presente. Pronto, então e a equipa da moderação e administração do fórum para lá. Eu acho que... Não é como diz o Paulo, hoje em dia quem é que faria uma coisa que a gente fez? E contar, repara, que era aquele ponto que eu queria chegar, isto é óbvio que a taça a UEFA, então essa edição de 32 equipas, as 16 equipas, que depois, entanto, mais vulgarizaram, foram as 16 equipas, não dava para estar todos os anos a fazer uma carreira daquelas, mas com 16 equipas, que ocupava normalmente sempre um pavilhão de parceiros, mesmo assim precisávamos contar com a colaboração de algumas pessoas, de outras pessoas, não podíamos ser só nós os 4 a tratar de tudo, que era completamente independente. Sim, eu lembro que na altura tivemos a participação, não quero correr o risco de me esquecer de ninguém, mas lembro da participação do Caco, do Cardoso, dos amigos. Da malta de moderação, que estava, era o Sérgio. A malta da moderação que estava exatamente, que nos ajudou muito.
Caco. e que sem ele nada, sim, o Caco foi O Leandro também, o Leandro, o próprio Richard de Bad Boys. sem pedirmos Leandro nada. dos Netineiros. Sim. Nós não pedimos nada. Nós chegamos e perguntávamos assim: epá, pessoal, precisamos de ajuda. Pode ser? Estamos lá, vamos embora, siga. Ninguém. Eu não me lembro do Paulo, escrevia sempre: aí vem trabalho. Mas vamos lá. Paulo, quando viu uma ideia, dizia: pronto, vem uma ideia de striker, aí vem trabalho, mas vamos lá. Estava a trabalhar a gente, não punha as ideias e a gente tem que trabalhar. Pronto, Reparem uma coisa: fazer calendários, ter informação, opá, nós conseguíamos coordenar. Repara, é assim, os calendários e a coordenação da própria organização toda, com aquelas pessoas, e estar a coordenar aquela equipa de gente, e ter um atraso ao final do dia, ter as coisas planeadas para acabar às 8 e acabarem efetivamente às 9 da noite, pá, é 1 hora de atraso para uma coisa que começou às 10 da manhã, com 32 equipas. Epá, eu acho que é o equivalente a um tipo. Epá, desculpa lá, o semáforo ali daquela rua passou a vermelho quando normalmente está verde e eu cheguei atrasado. Por encontro. Nuno, desculpa lá, mas isto é assim, isto tem a ver com a nossa essência, com o nosso profissionalismo e com a nossa vontade de querer fazer. Porque, efetivamente, nós tínhamos muito rigor e pensávamos, se vocês pararem um bocadinho para pensar, nós pensávamos em 2 e 3 planos diferentes. E se nos acontecer isto, e se nos acontecer aquilo, e se nos acontecer aquele outro. E naquele dia, nós estávamos preparados para os 3 planos. Para aquilo que podia correr bem, para aquilo que podia correr menos bem e para aquilo que podia correr mal. E nós sempre nos preparámos muito bem. E nós todos, com conhecimentos de variedíssimas áreas, tu na tua, eu na minha, o João na dele, o Paulo na dele, e nós conseguimos unificar os nossos conhecimentos com a defesa de que tudo corresse bem. E eu acho que isto é que foi o sucesso daquilo que nós conseguimos fazer durante 7 anos. E quando o João estava a dizer isto durou 7 anos, e todos vocês sabem, eu sou um acérrimo admirador dos Doors. Tem aqui uma vinil, aqui atrás de mim, e tem aqui os meus discozinhos, essas coisinhas todas. Mas isto para vos dizer, quando os Doors acabaram, o guitarrista virou-se para o Jimmy e disse: foi bom enquanto durou. E eu nunca pensei curtir tanto. E é exatamente igual àquilo que eu penso do FFA. Foi bom enquanto durou e eu nunca pensei em curtir tanto. Profissional.
O FFA proporcionou a muita gente momentos de enorme prazer, diversão, amizades e recordações eternas, mas não foi isento de problemas. A dada altura começaram a surgir relatos de acontecimentos pouco agradáveis nos jogos. O panorama foi-se agravando ao longo do tempo, começando com equipas cujo espírito em campo não era saudável como aquele que procurámos implementar, fomentar, sensibilizar e até filtrar no princípio, para a dada altura haver situações onde o fair play, que era a norma geral dos eventos, começar a ser deixado de lado. Por fim, no início de 2010, começaram a haver relatos de agressões graves, quer entre jogadores, quer da parte de pessoas externas ao jogo, vindas das bancadas para agredir jogadores ou até árbitros, pessoas que, como explicámos anteriormente, não tinham formação, não faziam da arbitragem a sua atividade, quer profissional, quer de paixão, e que apenas tinham deixado a sua vida familiar para fazer o favor de arbitrar um jogo entre outras equipas no âmbito de uma brincadeira. A situação tornou-se preocupante. O medo de sermos responsabilizados por algo para o qual o nosso contributo tinha sido nulo era real, e em março de 2010 ficámos perante um dilema: mudar radicalmente os princípios que suportavam o FFA ou simplesmente fechar o site. A decisão foi tomada de forma unânime e dolorosa. Nessa primavera, sem qualquer aviso prévio à comunidade, o Fórum do Futsal Amador foi encerrado. Se querem que vos diga, eu aprendi muito com o FFA, tal como o André disse há pouco, sobre as pessoas e a maneira como elas se organizam e a maneira como elas vivem em conjunto ou têm mais dificuldades ou menos em viver em conjunto, como é que conseguem, no fundo, fazer coisas que não parecem à primeira vista possíveis, que foi o caso do FFA. Mas também aprendi muito com o fim do FFA. Como pessoa e como sociólogo. E houve uma coisa que para mim ficou clara, é que o FFA cresceu de tal forma, complexificou-se de tal forma, quando tínhamos mais de 150 equipas, quando tínhamos milhares de pessoas a passar por lá, pelo menos, quando organizávamos no fundo, além de organizar, também acolhíamos organizações de torneios e ligas e jogos. A coisa complexificou-se de tal forma que chegou a um ponto em que a única hipótese era o FFA deixar de ser informal. Ou seja, o FFA, para crescer a partir daquele ponto, teria que começar a ter uma espécie de conselho de disciplina, para avaliar os comportamentos menos corretos e as situações disciplinares, o departamento de arbitragem, sim, o departamento de arbitragem para tomar conta da arbitragem e provavelmente para ter árbitros que fossem especialistas naquilo que estavam a fazer, porque os conflitos começavam a surgir em resultado do desconhecimento que é normal de um jogador comum sobre o que é arbitrar. Quase que seria necessário também um departamento, digamos assim, institucional para cuidar de cada uma das competições. Ou seja, o FFA cresceu para lá daquilo que era o seu objetivo inicial. A tal questão do divertimento, do convívio acima da vitória, porque começaram a aparecer naturalmente rivalidades, começaram a surgir pessoas também oriundas de outras, digamos assim, de outras franjas da própria sociedade. Ou seja, crescemos demasiado, no fundo, com a nossa vontade de receber toda a gente. Pagamos caro pelo nosso sucesso. Sim, eu diria que o facto de querermos ser tão receptivos a toda a gente, a integrar equipas de todos os lados e de todos os tipos, acabou por ser a razão também para o fim do FFA. Ou seja, não quisemos dar, e não tínhamos nada que dar, aquele passo de formalização, digamos assim, de institucionalização que seria necessário para albergar essa complexidade. Portanto, eu acho que o FFA acabou quando tinha que acabar.
No fundo, a única solução que nós teríamos tido na altura era dizer assim, e nós falamos entre nós sobre isso, que era dizer assim, olha, vamos fechar aqui o círculo, vamos dizer, não, só nos interessam equipas B, C, D, não sei o quê, e as outras não nos interessam. E fechamos isto e fazemos uma coisa, entre aspas, privada. E acho que fizemos muito bem, na altura, em terminar, porque foi algo natural. Força, Paulo, diz lá tua versão. Na altura gostou-me bastante, porque é um projeto que nos deu muito trabalho, deu-nos alegrias, deu-nos muito trabalho. Só que, como o João diz, é verdade, é que começou a aparecer equipas que já levavam aquilo muito para outros patamares, para outros caminhos, e estava a fugir um bocado ao controle do que era o FFA, né? E a gente depois também, pronto, começámos a como é que eu ia dizer? Começámos a perder um bocado a essência que era o FFA, pronto, porque começou-se a perder um bocado a essência. Eu vi toda esta situação de uma forma que lá está, perfeitamente natural. Porque nós chegámos a uma altura, nós não podíamos ir a todo lado, era impossível. Conseguimos nós, que criámos aquilo, passámos os valores àquelas primeiras equipas que entraram, mas era impossível conseguir passar os valores do FFA a todas elas. Exato. Porque era impossível, era perfeitamente, não era compatível. Eu entendo perfeitamente que uma equipa que jogasse hoje connosco jogava com o FLX, porreiro, passam os tipos porreiros e não sei o quê. Mas a seguir, esses tipos é um jogo, quer dizer, e havia pessoas que já estavam perfeitamente cientes que se comportassem bem connosco, estava tudo muito bem e já era meio caminho andado. A seguir, tinhas de fazer não sei quantos jogos, era a aprovação dessas pessoas, havia todo aquele mecanismo, não é? A partir do momento em que tu estás a jogar contra equipas que já estão lá, mas que entraram recentemente, que não têm os valores como deve ser, esses valores, aquela situação que estávamos a referir há pouco de eu prefiro agarrar a camisola de alguém, a dar um troço e virá-lo ao contrário e sujeito a lesioná-lo gravemente, essas pessoas não tinham essa visão da coisa, porque esses valores não lhes foram passados. A disponibilidade para arbitrar o jogo a seguir não havia sido passado. Eu quero lá saber, agora arbitrar o jogo, isso é que era bom. Não estou nem... O respeito pelo árbitro, por quem está a disponibilizar o seu tempo para estar a arbitrar, em vez de estar em casa com a família e estar a arbitrar, não lhe foi passado. E isto tudo criou todo um ambiente de tensão, criou desvirtuou o FFA. Virtualização. Desvirtuou o FFA, desvirtuou o conceito para aquelas equipas. E começámos Mas a culpa também foi um bocadinho... Nuno, a culpa também foi um bocadinho nossa, porque estamos a deixar entrar todas e mais algumas. Mas aí entramos na outra situação. Se vamos bloquear a entrada, se vamos deixar de aceitar equipas, deixa de ser o FFA. Claro. Não era aquilo que nós tínhamos desenhado. Por isso é que aquilo chamavam fórum criar um sítio onde as equipas se juntassem, conhecessem e pudessem jogar. Se começamos a fazer as entradas, estamos aí contra os nossos próprios princípios de base, não é? Mas dentro do amadorismo, certo? Houve equipas que entraram ali e parecia aquilo que era a Liga dos Campeões, se calhar. Aliás, entraram ali entraram ali pensando que aquilo era uma coisa e depois aquilo não era bem aquilo que eles queriam, não é? Mas aí entramos depois deixando andar. Houve uma definição perfeita. Houve uma definição perfeita para o que é que o FFA se havia tornado a determinada altura, dada pelo Fernando Costa, do Interdesportivo, que era o regional low cost. Era visto por o FFA, era visto por terminar. Já estamos aqui a falar de clubes. Não estamos a falar aqui de equipas de amigos, como nós tínhamos. Estamos a falar, havia a determinada altura, eram as equipas de empresas e clubes. Associações, aquelas associaçõezinhas de bairro,
Pá, que em vez de estar a pagar uma inscrição no campeonato regional, para participar na terceira divisão regional de futsal, da Associação de Futebol de Lisboa ou do Porto, ou o que é que seja, meio dúzia de questões, mete lá isso, vai lá jogar, organiza isso, é preciso ir lá de vez em quando arbitrar um jogo, tu ficas lá, pronto, e toca andar. E assim tinha um clube, tinha não sei quantos gajos a jogar. E, infelizmente ou felizmente, nós criámos um monstro. E eu nunca mais me esqueço das pesquisas do Google, quando a gente metia futsal amador, nós éramos a primeira. E nunca pagámos a ninguém publicidade. E isto só é permitido pelo número de buscas que era feito. Nós nunca pagámos nada a ninguém. Só pagávamos os pavilhões e as despesas e nunca recebemos nada de ninguém. Pronto. E pagávamos as bolas e aquelas coisas. Fizemos aquele negócio. Nunca fizemos aquele E nós negócio. tínhamos futsal amador e o FFA era a primeira busca do Google. Isto começou a trazer tubarões. Mas nós só somos uma sardinha. E nós só queríamos ser uma sardinha daquela do Jaquinzinho, pequenininho. E houve malta que conseguiu, ou pensou que chegasse através de nós e tentou fazer através dos nossos campeonatos, que nós falámos com muito orgulho, das mini-ligas, das elites, daquilo que é que seja, de norte a sul do país, e pensava que vinha para um campeonato profissional. E enganava a associação, os pais dos miúdos, o que é que quer que fosse, e não transmitia essencialmente aquilo que nós tínhamos, que era, todos nós 4 tínhamos o objetivo, quando algum dos nossos jogadores, porque na minha equipa também havia jogadores, amigos, não são jogadores, que não tinham a essência e não tinham o objetivo que nós tínhamos, eram chamados a atenção por mim. E garantidamente que eram chamados a atenção por vocês das vossas equipas. E quando ele podia ser o melhor jogador do mundo, mas não tinha a essência do FFA, olha, ia-se embora. E comigo foram embora 3 ou 4 grandes jogadores de futebol, mas que eu não escolhi da minha equipa porque não tinham o FFA. Ponto. Vou tentar resumir isto. O João tem mais conhecimentos nesta área do que eu, mas eu vou tentar resumir isto desta forma para ver se consigo dizer aquilo que eu quero dizer. Nós queríamos um barquinho de pesca e conseguimos construir um grande navio que não tínhamos carta para o conduzir. E a culpa não foi nossa. Porque nós fizemos isto tudo com boa essência. As pessoas aproveitaram-se da nossa boa vontade. É que chegou quase a parecer que nós éramos responsáveis pelas atitudes dos outros. Exato. E nós não éramos responsáveis pelas atitudes dos outros, nem queríamos ser, e muito menos queríamos ser responsabilizados por aquilo que estava a acontecer. Sim. E acho que isso nos assustou um bocadinho e que transformou e que fechou mais rapidamente o FFA. Não. Foi nós assustarmos em sermos responsabilizados pelas atitudes dos outros. E eu pessoalmente assustei-me e pensei nisso, e eu acho que nas entrelinhas também por as informações que vocês me estavam a dar e que a gente ia trocando informações, que isso também me estava na vossa cabeça. André, tem que ficar um bocadinho. O FFA faz sentido? Faz. Num grupo fechado. De velhinhos que se encontram uma vez por ano, conforme a gente vai fazer agora.
e numa coisa muito mais estruturada e de amigos, que é eu, o João, o Nuno e o Paulo. E para o ano mantemos um FFA aberto, num chat qualquer do WhatsApp, que hoje é muito mais simples, sem aquelas modernices que a gente já tinha em 2003, e que vamos mantendo a atividade aberta e dizer, olha, agora vem aí um Natal, vamos juntar aqui quatro equipas, ou 10 malucos, ou 20 malucos, para fazer um jogo? Vamos lá embora. E agora vamos aqui no Natal, que já vem aqui à porta, e fazemos um campeonato de Samamed, e vamos à Páscoa a Lisboa. E, portanto, o FFA para mim continua a fazer todo sentido, voltando à essência inicial, sem abertura de portas para ninguém. Ou então a convite nosso. Isto porque, porque eu tenho muitas saudades daquilo. Eu acho que não faria sentido, como disse, acho que parou no momento certo. Acho que parou no momento certo, como era. Parou no momento certo para nós. E vou-te explicar porquê. E vou explicar a minha visão, porque o Paulo foi uma pessoa que tentou, a determinada altura, de uma forma fechada, revitalizar a coisa, criar novo. Ainda houve uma acho que até foi, não sei se foi identificada como Taça UEFA ainda em 2012, 2013. Pronto. 2012, não sei se terá sido identificado assim, mas foi os moldes eram os mesmos e foi disputado em Leiria. Foi tudo igual. Pronto, eu estive presente lá e posso dizer que não foi a mesma coisa. Já não estavas com aquele espírito, nem tu nem eu. Não foi a mesma coisa, não me senti mais bem. Um ano e acabou. Não me senti bem, aliás, eu disse ao Paulo no final dessa noite assim: olha, para o ano não contes comigo cá, nem connosco. Nós estávamos a jogar na altura. Mesmo nós também não foi a mesma coisa. Tinha passado aquele boom, aquele Tínhamos jogado na altura, ainda estávamos a jogar, nós estávamos a jogar os torneios da Master Foot, portanto, foi o nosso escape, acabou por ser os torneios da Master Foot e fomos jogando por aí. Já não foi a mesma coisa. Depois, metes a vida pessoal, filhos, não sei o quê, tal, blá, responsabilidades a nível de emprego, as coisas mudam. Já não seria a mesma coisa. Acho que está dito, acho que todos nós temos noção de que o tempo do FFA foi o tempo de vida do fórum, propriamente. Daquela coisa maravilhosa. Agora é o tempo como o André disse, bom encontrou. Agora é o tempo da nossa amizade, não é? E de reatá-la, porque eu acho que faz sentido. E quando vos vejo aos três, ainda mais acho que faz sentido. Ainda bem que o Nuno teve a iniciativa de puxar o filme, como diria o outro, puxar o filme atrás e juntar-nos aos quatro. Acho completamente. Olha, o momento mais marcante pela negativa no FFA para mim foi quando eu fui. Agora, pronto. Eu cheguei lá assim e recebi a notícia da morte da minha sogra. E consegui fazer o torneio todo, estar dentro da organização, que não foi fácil deixar a minha cá sozinho. Eu queria vir para baixo. E ela não, fica, já que estás aí, fica para não ficares mal, para ajudar os teus amigos. E foi um momento que até hoje me está marcado na memória. Foi eu fazer aquele torneio e ter marcado um golo agora, por falar no André, ter marcado um golo, por acaso marquei, e dediquei a minha sogra naquele. Não, dediquei a minha sogra naquele jogo. E foi uma coisa que ficou marcada por mim, nunca mais vou esquecer, porque. Força. Eu vou dividir em dois, porque no FFA sempre me senti como, por um lado, como co-organizador, não é? Mas também como jogador ou atleta, como disse o André há bocadinho. E como organizador, acho que o momento em que me senti mais realizado, curiosamente, foi logo no início, que foi quando conseguimos juntar 4 equipas no torneio de Natal. Eu acho que com 2 meses de FFA ou qualquer coisa do género, apenas, essa foi
à altura em que eu achei realmente, pá, se conseguimos fazer isto, podemos fazer coisas fantásticas. E quando, de repente, pessoas que eu conhecia apenas do fórum estavam ali no pavilhão de São Mamed, e depois fomos comer uma francesinha a seguir, achei absolutamente fantástico. Pá, como jogador não é impossível não ir exatamente para o oposto. Foi já perto do final do FFA, marcar um gol na final da Taça Nacional aos Patrick, ainda por cima, que era uma equipa extraordinária. Esse foi um momento que eu nunca vou esquecer. Ou seja, no fundo, são duas dimensões diferentes, mas acabam por se complementar. Era isso que a gente gostava. Tipo, no fundo, nós organizávamos para poder jogar, éramos árbitros para poder jogar, e portanto, eu acho que esses dois momentos para mim complementam-se, mas foram os dois maravilhosos. Eu tenho aqui duas perspectivas, uma em como participante ativo nas quatro linhas e outro como administrador. Naquilo que foi o administrador de fórum do FFA, todos os momentos foram brilhantes. Acordava com um sorriso no rosto. Eu acho que chegava ao escritório naquele tempo mais cedo, quase meia hora, 3/4 de hora, e ficava depois no escritório 1, 2 e 3 horas só para ver mensagens e poder responder e não sei o quê. E dizia à minha mulher na altura, com uma filha pequenina de 2 anos, a dizer que estava a fazer horas e que tinha que fazer, e que os clientes eram chatos, era a responder às mensagens do FFA. Espero que ela não veja isto ao fim de 20 anos, que ela vai descobrir isto. Ao pai, são 9 da noite, mas só vim jantar que tenho jogo às 10, mas isto não sei o quê, e vinha pelo caminho a dizer, faz-me o saco, e eu a responder às mensagens, não sei o quê, e portanto todos os momentos do FFA para mim foram brilhantes. Obviamente que assim, não vou conseguir dividir, lamentavelmente, entre o primeiro Leiria, 2004, correto, Nuno? 2004 e A1, não consigo dividir. E depois, enquanto atleta, também curiosamente quanto aos Patrick, perdemos 2-1 num torneio, ajudem-me lá, se calhar o Nuno consegue-me ajudar, ou o Paulo, numa escola na Amadora, o Portos não estava lá, em que eu marquei um golo do meio campo, em que a bola vai ao poste, na quina do poste e entra, estávamos a perder 1-0, e eu saco aquele petardo do meio campo em que bate no poste e entra, e fizemos 1-1 e perdemos 2-1 a faltar 2 minutos para acabar o jogo, com várias oportunidades de fazer. Como organizador, claramente, todas as coisas, acho que eu acho que para o nosso nível e para aquilo que nós fizemos, claramente a Euro 5 FFA Cup foi para mim o momento mais alto em termos de organização, por todas aquelas, pelo facto de ter a experiência de ver uma equipa de primeira divisão de futsal a jogar junto connosco, mesmo só com alguns jogadores dos titulares, dos séniores, mas o facto de ter recebido equipas estrangeiras cá, e toda a organização como foi, é algo que me deixa muito orgulhoso. Foi um evento para mim fantástico, acho que foi fantástico para mim, ainda mais do que a própria Taça FFA de 2008 com 32 equipas. Acho que foi o evento em que o FFA foi mais vivo, foi mais FFA. Como jogador, Leiria sempre teve pronto, é marcante. E eu falo a minha equipe, o FLX não era propriamente um portento em termos de equipa e de futsal e de conquistas e do que é que fosse, mas tínhamos a particularidade de, ano após ano, apresentarmos em Leiria e agigantarmos. Foi precisamente na primeira Taça Nacional em Leiria, porque isto é uma história um bocado longa, mas é uma história engraçada, porque nós chegamos a Leiria como últimos classificados da Liga Fantástica, pronto, e fomos a sorteio, e o nosso grupo calhou-nos os Peões e a Juventude Unida, curiosamente.
os peões tinham ganho também À Juventude. Tinham ganho a Juventude Unida. O momento dá-se depois que há uma situação engraçada, que o vosso jogo é arbitrado pelo... como é que ele se chama, pá? Pelo pai do Faz, depois entanto Bailiu, do Bailiu. O seu Pereira. Do Pereira. É arbitrado pelo Pereira. O jogo entre vocês, entre a Juventude Unida e os peões. E no final do jogo, estão todos a cumprimentar. Eu estava na mesa, estava a fazer qualquer coisa e estava a levar os calendários para atualizar os resultados. E passei e o Pereira cumprimenta ao Paulo e diz assim: pá, bom jogo, estou a contar convosco para a final. E eu passei por aquilo e pensei assim: pode ser que te lixes. O que é que acontece? No último jogo que nós vamos jogar com os peões, havia a pausa para almoço. Nessa edição havia a pausa para almoço. E já a maior parte da malta já estava a almoçar. Epá, e pronto, quer dizer, quem ganhasse aquele jogo, passava. Pá, e eu, depois daquela conversa do Pereira, o Paulo que me perdoou, mas epá, isto foi um momento que me marcou. Não me lembro. E eu cheguei, no final, entro numa bancada vazia, entrei no refeitório onde estava toda a gente a comer e a confraternizar já. Toda a gente estava convencida que o jogo estava feito. E eu entrei ainda todo suado, camisola ainda todo jogo acabado. E a única coisa que faço é esticar o braço no ar. E o João vira-se assim, olha assim para mim, eu estou a ver o João: vocês ganharam! Pá, foi um momento que... Porque nesse grupo, Nuno, os candidatos principais eram os peões. Era. Perdoem-me, esta nem sequer foi propriamente no seio do FFA, foi um jogo que fizemos um misto de Portos, Juventude, em Canelas, no Douro, em que passamos a tarde, aliás, o final da tarde, a ver o Portugal-Inglaterra do Mundial 2006 e os penaltis. Não foi o do Ricardo, e ele também estava na baliza, mas aí não marcou o penalti. Foi o outro desempate com a Inglaterra. Deu 3. Exatamente. E acabamos com as grades de cerveja no café. Acabamos a festejar com aguardente e depois fomos fazer um jogo contra a equipa lá de Canelas. Pá, vamos uma coça valente. A seguir fomos para a festarola, claro, e estávamos a dormir nos familiares. Quem é que era? No Simão. Pá, eu nunca me esqueço desta cena. Chegamos a casa completamente rotos. Eu não me lembro de nada a não ser de acordar no dia seguinte e andar um gajo pela casa, tinha acabado de acordar, de cuecas e t-shirt e com as candeleiras ainda postas. Cara, que ideia! Estava mesmo. Já está preparado para o treino. Com as candeleiras, pá, como é que é possível? No dia seguinte de manhã. Estás bonito, estão todos muito bonitos. Está a fazer filme, pá, não está a fotografia. Tal como disse o André Rocha, nenhum de nós alguma vez pensou que viéssemos a curtir tanto e a passar momentos tão divertidos e memoráveis no FFA. E tudo isto foi possível apenas com a carolice e o gosto pelo desporto, sem outros interesses que não o de jogar à bola e conviver com amigos. Além da amizade que une nós os quatro, muitos outros se tornaram nossos amigos e partilharam connosco os bons momentos que se viveram enquanto o site www.futsalamador.net foi um ponto obrigatório de passagem diária na internet. Nenhum de nós, membro do Fórum Futsal Amador na altura, era um futebolista ou futsalista de eleição. Todos nós, sem exceção, não passávamos de uns tipos cujo talento era outro e a profissão era outra. No entanto, isso não impediu a grande maioria de nós de viver o nosso momento no futsal, de ser o melhor do mundo durante aqueles segundos que durou a comemoração do nosso golo, ou aquela 10ª de segundo a seguir uma finta especial bem executada em que doses industriais de adrenalina percorreram o nosso corpo dos pés à cabeça. Nenhum de nós foi um premeditado como Ricardinho, Messi ou Ronaldo,
mas isso não nos impediu de sermos reis do futebol por curtos, mas enormes instantes nas nossas cabeças. E numa sociedade que vive o desporto de uma forma cada vez mais obcecada pelo ótimo ser melhor que o bom, que queima em pira ardente os jovens desportistas que não são naquele momento, e reforço, naquele momento, o top 10 da sua geração, e cuja pressão para se ser o melhor de sempre começa aos 10 ou 11 anos, é a obrigação de nós todos, aqueles que perceberam o conceito de o convívio está acima da vitória, no seu mais profundo sentido, passar a mensagem a todos, quando os conhecemos e principalmente aos nossos descendentes, que o futebol e o futsal são um jogo, um mero e simples jogo, em que o objetivo é ganhar, sim, mas principalmente é suposto divertir-nos com ele enquanto o jogamos. E mesmo sendo uns coxos, pernetas, fabulosos destros com 2 pés esquerdos, frangueiros, mãos de manteiga, furos, cepos, trengos, bailarinas ou brincas na areia, é possível divertir-nos a jogar. O FFA foi a prova real disso. E uma bola à frente dos pés, rasga-te um sorriso, traz-te uma lembrança, faz com que tu sejas aquilo que és, permite-te ser de novo criança. Jogas à bola, corres para a foz, na ribeira do teu rio todo estremece, no alto da ponte levantas a voz, matas à rede, Portos 87, Portos 87. Lanças a chave, corres para o golo, na tua área ninguém se intromete, bailando nas aulas, perfumando o miolo, é esse o teu rock, Portos 87. Fazes um passe e acenas a mão, na pista de um lance que alguém te promete, mostras ao mundo que és uma nação, magia de um Porto de 87. Jogas à bola, corres para a foz, na ribeira do teu rio todo estremece, do alto da ponte levantas a voz, rematas à rede, Portos 87. Jogas à bola, corres para a foz, na ribeira do teu rio todo estremece, do alto da ponte levantas a voz, rematas à rede, Portos 87. Portos 87. Portos 87.